No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais. É um novo índice de reajuste de aluguéis. Vamos entender o que é isso. Antes de começarmos, dê o seu like, seja assinante do canal, tá certo? Para você ter todas as novidades da Bruno Godoy Advocacia. Vamos começar? Durante a crise sanitária do Covid-19, a inflação correu solta. A inflação total no Brasil de 2021 foi de 10%, foi uma das mais altas do mundo. Porém, o aumento de preços foi generalizado. Os Estados Unidos tiveram inflação de 7% em 2021, por exemplo. Foi quase o Brasil. Foi um fenômeno mundial generalizado. Os preços subindo, e que dá para ver isso claramente em qualquer compra que você for fazer, tudo mais caro. O que é inflação? Inflação, de forma muito simplificada, é o aumento de preços em razão do aumento da circulação de dinheiro. Vamos pensar assim. O que o governo tem que as pessoas não têm? A capacidade de imprimir dinheiro licitamente. O governo pode simplesmente dizer para a Casa da Moeda: imprime tantos milhões de reais aí, tantos bilhões, trilhões, e manda para o mercado, empresta para banco, para título público, etc. Você pode fazer isso? Claro que não. Você incorreria no crime de falsificação de dinheiro, E para que o governo faz isso? Para pagar suas contas. O governo gasta para quê? Para pagar funcionários, para fazer a manutenção dos equipamentos públicos, para financiar a dívida, para gastar com saúde, com educação, com transporte, com polícia, com obras, incluindo, óbvio, corrupção, projetos faraônicos também, desperdício, desvio. E onde é que o governo arruma dinheiro para isso normalmente? Com tributos. Tá? O governo, por meio do poder de força policial, obriga particulares a pagarem tributos. Você está em janeiro, estamos em janeiro, vários lançamentos de tributos na sua casa. Obriga particulares a pagarem tributos. Imposto diferente de tributo, tá? Tecnicamente, do ponto de vista jurídico técnico, tem uma diferença aí, tá? Essa arrecadação é pela imposição. Não pagou, vai preso. Tá? Tributo é imposto? Não, porque tributo é porque imposto é um tipo de tributo. Dos tributos na nossa Constituição temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições genéricas. Tá certo? Ou seja, e por esses tributos o governo obtém dinheirinho para pagar as suas despesas aí de funcionamento, listas e ilícitas. Tá? Aí você pensa. Porém, o que acontece? O governo não consegue pagar todas as despesas com os tributos que você arrecada. Isso é muito frequente. É raro o governo se pagar. E como é que o governo faz para cobrir isso? Por exemplo, o governo tem 50 para gastar, arrecadou 45. É muito raro o governo se pagar. E aí como é que o governo faz para pegar essa diferença aí que nunca é o suficiente? O governo tem a opção de se endividar, dívida pública, só que isso é um assunto, é outro assunto, assunto de interesse de economistas, etc. Não é o objeto desse canal. Ou imprimir dinheiro. Só o governo imprime dinheiro. Tá? O governo imprimiu dinheiro. Pensa assim. Temos mais dinheiro no mercado, mas o número de bens e serviços existentes é igual. Qual é o resultado?
a mesma quantidade de coisas vai precisar de mais dinheiro. Por exemplo, um objeto qualquer. A gasolina. A gasolina, em 2019, a gasolina custava quanto? R$4, R$5 o litro da gasolina? O que mudou? Mas a nossa economia não mudou muito. O que mudou? Mudou que tem mais dinheiro. Ou seja, hoje a gasolina está R$6, R$7. Né? Você tem mais. Por quê? Porque você tem mais dinheiro. Você tem a mesma produção de bens e serviços, mas você tem mais dinheiro. Logo, a mesma quantidade de coisas precisa de mais dinheiro. Mais dinheiro para a mesma coisa. Tá? Só que por N lógicas, N situações sociais e econômicas, as coisas custam mais dinheiro, mas você não tem mais dinheiro no bolso. Tá certo? Mas a realidade é a realidade é a mesma coisa, as coisas existentes no mundo custarem mais dinheiro para serem adquiridas. Por quê? Porque o governo imprimiu dinheiro. Agora vamos entender. A pandemia, a crise sanitária do Covid-19 foi um evento que causou com natureza inflacionária. Por que ele é um evento com natureza inflacionária? Porque criou porque ele causou uma crise fiscal muito grande e essa crise fiscal foi paga imprimindo dinheiro. O governo arrecadou menos. Por que arrecadou menos? O comércio não fechou? Não é o fica em casa? As indústrias, em alguns lugares até a indústria. As indústrias, os comerciantes, as pessoas foram impedidas de trabalhar. O que acontece? Arrecada-se menos imposto. Você tem menos dinheiro entrando no governo. Mas por que isso? Porque tem menos venda. Quais são os grandes tributos? ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, por exemplo. Para que seja cobrado ICMS, a mercadoria precisa ser vendida. Se não vender a mercadoria, não tem arrecadação de ICMS. Diminuiu a arrecadação de ICMS. ISS, a mesma coisa. Não tem serviço prestado, Imposto sobre Serviços, não tem arrecadação de ISS. Imposto de renda. Se as pessoas não trabalham ou trabalham menos, as pessoas não oferem renda, ou não têm a mesma renda que antes. Tá? Ou seja, diminuiu a arrecadação. Por outro lado, aumentou o gasto. Por quê? O hospital de campanha, oxigênio, respirador, remédio, vacinas, etc. O auxílio emergencial, né? Tá? O auxílio emergencial, tudo isso aumentou o gasto do governo. Rio Grande do Sul nunca pagou funcionário em dia, passou a pagar. Foi uma torrente de dinheiro do governo federal para o governo do Rio Grande do Sul. Tá certo? Você teve todo esse movimento, essa torrente de dinheiro, foi dado muito dinheiro do governo federal para os estados e municípios tratarem a Covid, né? Isso porque a administração direta do sistema de saúde, para todas as atividades, não é só Covid, sempre é função direta de estados e municípios. Você tem poucos hospitais federais. Né? A execução direta pela própria Constituição, é descentralizada. O governo federal mandou dinheiro para estados e municípios para fazerem o combate à pandemia, né? O tratamento das pessoas, etc. E teve menos arrecadação. O que aconteceu? A situação fiscal ficou péssima. Um horror. Deixa eu pegar aqui as estatísticas do Banco Central.
Central. Vamos ver aqui, ó, rapidinho. Estatísticas fiscais. Estatísticas. Pensem mais estatísticas. Estatísticas fiscais. Resultados fiscais. Aqui, ó. Resultado primário. Superávit. Ó. O setor público consolidado registrou superávit primário, tá? Receitas menos despesas não financeiras de 15 bilhões em fevereiro, anti-déficit de 18,1. Tá? Ou seja, nossa situação fiscal ficou muito complicada por causa da situação da pandemia. Tá? Isso aqui que eu estava procurando. Ó, pronto, achei. Resultados primário e nominal. Ó, olha isso. Ó, junho de 2019, ó, fevereiro de 2020. Nominal, menos 5,91. Despencou para menos 13,69. E agora está menos 4,71. Né? O primário está 2,63. Ou seja, o que vimos aqui? Nós vimos a situação fiscal complicou muito. E por isso que tudo está caro. Tudo está caro por causa disso. Tá? A crise fiscal da pandemia resultou em impressão de dinheiro. Mas eu acabei de mostrar para você que o gráfico já está se estabilizando, né? Já voltamos com resultados fiscais melhores do que no começo da pandemia. E aí, com a retomada das atividades, a vacinação, etc. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo encareceu. Provavelmente não vai piorar, e com esses números aqui, nós podemos interpretar que a coisa não vai piorar ainda mais. Tá? A coisa não vai piorar ainda mais. Porém, nós já tivemos aí esses aumentos. E os aluguéis subiram estrondosamente. Normalmente, contratos de aluguéis são feitos pelo IGPM. Tá? E aí, com essa crise toda, o IGPM disparou que nem um foguete. O IGPM subiu que nem um foguete. O que acontece? E aí os aluguéis ficaram muito caros. Né? O IGPM e IPCA são cestas de produtos que medem inflação, cujos preços são apurados todos os dias. Né? São médias ponderadas de milhares de produtos. O IGPM, que normalmente é utilizado para os aluguéis, tivemos um peso muito grande. Por quê? Porque teve aumento do preço dos combustíveis. Né? E o governo Bolsonaro, ao contrário, por exemplo, do governo da Argentina, do governo do Peru, não segurou esse preço na canetada. Tá? Não quis que a Petrobras bancasse um prejuízo muito grande, reduzindo na canetada. Ou seja, o reajuste do aluguel residencial tem um peso muito forte de produtos e serviços que não tem relação alguma com moradia, né? Principalmente combustível e energia elétrica. Qual é a solução para isso? Para tornar... agora nós vamos entender o IVAR, né? Índice de variação de aluguéis residenciais. De acordo com o IVAR, os aumentos dos aluguéis vão ser em função
dos valores dos aluguéis e não dos valores dos preços da economia como um todo. Essa é a diferença. O valor dos aluguéis vai ser em função da mudança da locação de imóveis, da mudança do preço somente da locação de imóveis e não dos preços gerais da economia. Tá? Como ele é gerado, esse IVAR? Você tem 10 mil imóveis em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre. Você tem uma cesta de aluguéis. Aí você vê a variação da locação, do valor da locação desses 10 mil imóveis. E aí ele vira um índice referente aos aluguéis. Tá? Qual é a ideia? Qual é o pressuposto? Que os aluguéis sobem, e que isso é um fato econômico bastante frequente, eles sobem menos do que a economia como um todo. Por que isso? Porque tem uma dinâmica muito cotidiana, muito local nos aluguéis. Tá? Preço de combustível, quem decide é o governo federal, o país todo. E os estados interferem nisso, mudando o ICMS de combustíveis para todo o estado. Agora, locação é do lugar. Tem toda uma lógica local. E aí, como a lógica é muito local, muito do cotidiano do bairro ou da cidade, o que acontece? Como o povo está sem dinheiro, os aluguéis não sobem tanto. Tá? Os aluguéis sobem menos do que a economia como um todo. E qual é a ideia do IVAR? É que os aluguéis subam menos, porque os aluguéis sobem menos do que a economia como um todo. Esse é o conceito do IVAR. Por isso, a FGV criou esse índice de variação de preços de aluguéis, vinculando o aluguel a totalidade os contratos de aluguéis, apenas a totalidade aluguéis sobem apenas com o preço de aluguéis e não pelo preço de outros bens e serviços. Tá? Agora vamos ver. Eu tenho direito a esse índice melhor? Não necessariamente. Depende, né? Advogado, depende. Para que você tenha direito, para que você locatário tenha direito a esse índice, tem que estar escrito no contrato de locação. Ou seja, vai renovar, tenta negociar com o IVAR e não pelo IGPM. Tá? Outra maneira seria renegociar. O problema é os contratos já estão em vigência. Se os contratos já estão em vigência, vale a regra do pacta sunt servanda. O que foi acordado tem que ser cumprido. Então, em aluguéis já vigentes, dificilmente pode haver mudanças de aluguéis. A não ser em algumas situações. Quais são? Renegociações. Se renegocia no meio. Se as duas partes estiverem de acordo, ótimo. A outra forma seria uma ação judicial, a chamada ação revisional. Qual é o fundamento disso? Ele é fundamentado na teoria da onerosidade excessiva. Né? No direito dos contratos existe uma situação chamada onerosidade excessiva. O que é isso? Os contratos só devem ser mantidos se mantidas as condições e situações originais dos contratos. Se houver uma circunstância anormal que atinge a todos, imprevista e que atinge a todos universalmente, o contrato pode ser revisto. Né? Essa é a teoria da onerosidade excessiva. Isso foi adotado, por exemplo, em 1999. Chegou no Supremo e o Supremo concedeu isso. Os contratos, como você tinha o dólar barato, né, o dólar 1 para 1, na festa do importado no FHC, muita gente comprou carro importado, muitas indústrias começaram a renovar equipamento com equipamento importado, e esses contratos estavam em dólar. E esse dólar estava estável em para 1.
Só que de repente, você teve, em 1999, a FHC acabou com essa âncora cambial e aí lascou todo mundo. Por quê? Porque o que era $1 passou a ser $2, $3. $1 era R$1, passou a ser R$2, R$3 o dólar. O que aconteceu? Uma crise, e aconteceu um desastre. Quem financiou em dólar se lascou, foi um desastre, foi uma desgraça. E aí nós tivemos essas renegociações com base na onerosidade excessiva. E aí tem que ver muito bem o caso concreto. Muitos tribunais concederam isso. Tá certo? E aí, quando você vê a sua locação residencial, eventualmente pode haver a possibilidade de uma avaliação jurídica e ver se o seu contrato em específico pode alterar o índice de locações por GPM para uma locação melhor. Tá certo? Com isso aqui, nós encerramos esse vídeo e sugerimos que não faça contrato de locação sem falar com o seu advogado de confiança. Muito obrigado.